Nesse vídeo, será apresentado o exemplo de inspeção para o papel de arquiteto de domínio da técnica Smart Perspective. As informações faladas durante esse vídeo podem ser consultadas em um desses três documentos. Documento 3 tem os conceitos principais da técnica. Documento 4, o exemplo que será executado durante este vídeo. E documento 5 tem o cenário completo para a perspectiva de arquiteto de domínio. O arquiteto de domínio é responsável pelo desenvolvimento e manutenção da arquitetura da LPS. Valida se os projetos dos ativos reutilizáveis atendem à arquitetura da LPS e determina os mecanismos de configuração que serão usados nas aplicações. Deve garantir a flexibilidade da arquitetura para que ela possa cumprir a exigência de todas as aplicações que podem ser configuradas e as regras comuns que devem ser seguidas a partir da arquitetura. O cenário de arquiteto de domínio é composto por 4 passos, nos quais são inspecionados o diagrama de classe, sob a perspectiva de projeto, e o diagrama de componente. Nós injetamos alguns defeitos no diagrama de componente da LPS Mobile Media para utilizarmos como exemplo durante este vídeo. O cenário da Smart Perspective é composto de 3 seções principais. A primeira delas é a introdução. Ela é formada por 2 partes. A primeira delas apresenta a perspectiva, sua função e os diagramas que devem ser inspecionados por ela. A segunda é comum para todos os cenários e orienta o leitor o que deve ser feito quando ele encontrar um defeito. Ao encontrar um defeito, deve ser preenchido o formulário de identificação de defeito. Deve ser assinalado o diagrama que está sendo inspecionado. Preencher o número da questão que orientou na detecção do defeito, o nome do elemento em que foi encontrado o defeito e a descrição do defeito encontrado. Depois da introdução, nós temos a instrução principal. Ela dá primeiras orientações do que deve ser feito e quais diagramas devem ser separados para inspeção. Então vamos lá. Para o diagrama de componente, nós temos a seguinte instrução. Para inspecioná-lo, faça uma lista a partir do diagrama de classes com todas as classes do sistema. Lembrando que nós devemos ter inspecionado ele antes, porque senão nós vamos acabar trazendo os defeitos para o nosso diagrama de componente também. Então, vamos comparar a lista com o diagrama de componentes para garantir que não haja inconsistência entre eles. Para tal, responda as questões que seguem. Aqui nós temos um exemplo da lista com as interfaces e componentes tirados a partir do diagrama de classes. Lembrando que o leitor pode fazer a lista da forma que preferir. Se for abreviado ou com algum tipo de marcação diferente, a única coisa que ele não pode é colocar as informações erradas para que não sejam repassadas ali para o nosso diagrama ou acabe não colaborando na identificação de defeito. Então vamos lá. Depois da instrução principal, nós temos a instrução secundária, que são divididas em passos. O primeiro passo é o passo 3, para o diagrama de componente. Considere para os próximos passos um elemento como sendo um componente ou interface. Para cada um deles especificado no diagrama de componente, verifique sua correspondência com a lista feita. Analise-o para responder cada uma das questões que seguem. Lembre-se de marcar os elementos da sua lista que já foram definidos em algum dos componentes. Então, neste passo, nós vamos passar por todos os elementos e só depois nós vamos ir para o passo 4. Então, para cada elemento nós vamos seguir ali, questão por questão, salvo quando a questão falar que a gente pode desconsiderar as próximas questões e ir para o próximo elemento, como nas questões em que vão ajudar a identificar elementos que não fazem parte do nosso diagrama, e também os grupos em que são divididos alguns tipos de informações que não se referem a esse elemento, como, por exemplo, alguns tipos de relações ou elementos que sejam opcionais, ou seja, vai depender do tipo do elemento. Aqui nós temos o diagrama com defeitos que você pode encontrar no documento 4 da nossa instrumentação. Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa inspeção pela interface de gerência de álbum. Então, como diz o passo 3, nós vamos começar ali pela questão 3.1, que diz o seguinte: o nome expressa corretamente o elemento? Sim, nós conseguimos entender ali a funcionalidade dessa interface. 3.2. O elemento está em redundância com outro já especificado anteriormente? Não. 3.3. O elemento está em sua lista? Bom, vamos verificar então a nossa lista para ver se tem essa interface aqui. Então, nós encontramos, nós vamos riscar ali para não
acabar prejudicando a nossa inspeção mais tarde. E também nós vamos, ao final do passo 3, você vai ver que essa interface está correta, tanto quanto o seu estereótipo, sua relação, enfim. Então, nós vamos preencher que já foi inspecionado ali o nosso elemento. Agora, nós vamos continuar nossa inspeção e nós vamos acabar chegando ali na interface de instruir mídia. Então, vamos lá. 3.1, o nome expressa corretamente o elemento? Sim. 3.2, o elemento está em redundância com o outro já especificado anteriormente? Não. 3.3, o elemento está em sua lista? Opa, então vamos verificar nossa lista. Ao verificarmos, você vai perceber que não tem nenhuma correspondência na nossa lista para essa interface. Então, nós temos aqui um defeito. A questão 3.3 diz o seguinte: se não, desconsidere para os próximos passos e vá para o próximo elemento. Por quê? Esse elemento não faz parte do nosso diagrama de componente. Então, não tem porquê a gente continuar ali a nossa inspeção. Nós já vamos desconsiderar esse elemento, então. Nós devemos preencher o defeito no formulário de identificação de defeito da seguinte forma. Vamos colocar o componente, o número da questão que nos orientou, que foi a 3.3, e o defeito identificado, que é: destruir mídia não é uma funcionalidade do sistema, logo não há uma interface para ela. Nós vamos inspecionar agora o componente MusicMGR a partir da questão 3.1. Então, o nome expressa corretamente o elemento, ele não está em redundância com o outro já definido, ele está em nossa lista e foi estereotipado, chegando assim no subgrupo 3.6, que diz o seguinte: para cada relação deste elemento, verifique e responda as questões que seguem. 3.6.1. O relacionamento do componente interface com outro elemento realmente existe? Sim. Se a relação for do tipo de contrato, a ordem fornecida requerida ou requerida fornecida está correta? Sim. 3.6.3. Variantes que exigem a presença de outros estão relacionadas com o estereótipo requires ou use? Vamos verificar então. O componente MusicMGR ele requer a interface MusicMGT, mas como nós podemos ver, o estereótipo não foi colocado nessa relação. Então, de acordo com as diretrizes SMART, nós temos aqui um defeito. Vamos preencher nosso formulário da seguinte forma: assinalando o diagrama de componente, a questão 3.6.3, e o defeito identificado foi que a relação entre MusicMGR requer a interface MusicMGT e este relacionamento não foi estereotipado. Depois de nós já termos inspecionado todos os elementos no passo 3, nós podemos seguir para o passo 4, que diz o seguinte: depois de análise de todos os elementos no passo anterior, todos demarcados como visitados, verifique e analise as questões que seguem. Como podemos ver, o passo 4 tem dois subgrupos, o 4.1 e o 4.2. O grupo 4.1 ele vai inspecionar as variabilidades por meio do comentário ML, e o 4.2 vai verificar os componentes interfaces descritas no formato de classificador. Nós temos aqui o componente MediaMGR no formato de classificador. Depois de já termos inspecionado as questões do subgrupo 4.1, nós vamos para a questão do subgrupo 4.2. Diz o seguinte: para componentes interfaces descritas no formato de classificador, vá até o compartimento do classificador e verifique as operações descritas. Então vamos lá. 4.2.1. O componente interface está com o estereótipo de variation point definido? Sim. 4.2.2. Todos os componentes porta-interfaces variantes para resolver esse ponto de variação estão visíveis no compartimento de operações? Então, vamos verificar. Nós temos as variantes de a interface Video MGT, Music MGT e Foto MGT. Porém, como nós podemos ver no nosso compartimento do classificador, não tem nenhuma dessas variantes descritas. Então, nós temos aqui um defeito de acordo com as diretrizes SMART para o diagrama de componente. Então, a questão é 4.2.2,
o elemento MIDI-MGR e não foi definido no compartimento do elemento as interfaces alternativas. Depois de já termos analisado todas as notações de variabilidade no subgrupo 4.1 e os componentes de interfaces no formato de classificador no subgrupo 4.2, nós vamos para a questão 4.3, que diz o seguinte: aí há itens na sua lista que não pertencem a nenhum componente, ou seja, está faltando um diagrama de componente? Ao analisarmos nossa lista, vamos verificar que faltaram duas interfaces que nós não encontramos referência no nosso diagrama de componente, que são adicionar mídia álbum e a gerência de mídia. Temos então aqui dois defeitos encontrados, ou seja, esses elementos foram omissos no nosso diagrama. Então, nós colocamos lá que no diagrama ser inspecionado de componente, pela questão 4.3, nós identificamos que não foi definida uma interface para adicionar mídia ao álbum. E depois vamos fazer o mesmo ali com gerência de mídia. Finalizando assim a nossa inspeção. Foram encontrados, então, 11 defeitos para a perspectiva de arquiteto de domínio. O formulário completo de identificação de defeito pode ser encontrado no documento 4. Para dúvidas ou sugestões, você pode nos enviar o e-mail que teremos o prazer em lhe ajudar. Obrigada.